Olá, esse aqui é o projeto 67, serão 167 questões do Enem até o dia do Enem. A gente vai estar fazendo uma praticamente por dia, ou duas, né? Dependendo aí. Galera, essa daqui é uma questão clássica de ciclo de vida, que eu vou estar passando para vocês aí. Vamos ler o texto aí, tá? Seres vivos apresentam diferentes ciclos de vida, caracterizados pelas fases nas quais gametas são produzidos e pelo processo reprodutivo que resultam gerações de novos indivíduos. Considerando-se um modelo simplificado padrão para a geração de indivíduos viáveis, a alternativa que corresponde aos seres humanos é... Vamos lá então para a questão. Estamos falando aqui de ciclo de vida. O ciclo de vida nós podemos dividir em 3 ciclos de vida, praticamente. O ciclo de vida 1, ele é chamado de ciclo haplobionte aplonte. Ele também é chamado de aplonte. Também ele é chamado. Professor, por que ele é chamado de haplobionte aplonte? Porque haplobionte quer dizer que tem um adulto. Um adulto, ele vai ter o quê? Ele vai ter apenas, ele vai ser haplobionte. Ele vai ser haplobionte, né? Ou seja, vai ser N. Então, esse adulto, ele vai ser N. Se você pegar aqui, por exemplo, nós temos aqui o adulto. O adulto, ele forma o quê? Ele vai formar gametas. Desses gametas, vai sofrer uma fecundação e vai ter o quê? O zigoto, correto? Então, como é que funciona? Do adulto, ele vai formar gameta. O adulto, ele tem que ser N. Todo gameta, ele é N, claro. Aqui vai sofrer uma fecundação. Dessa fecundação aqui, ele vai encontrar, esse gameta N, ele vai encontrar aqui outro tipo de gameta. Outro gameta N aqui. N mais N, o zigoto, ele vai ser o quê? 2N. E aqui desse zigoto vai formar um adulto. Então repare que aqui do adulto para a gameta, nós temos uma divisão equacional, que é o quê? Que é a mitose, correto? E de zigoto para adulto, ó, de 2N para N, sofreu o quê? Uma meiose, uma divisão reducional. Aqui nós chamamos de meiose zigótica, também chamada de meiose inicial. Quem que é essa galera aqui? Quem que é essa galera que tem esse tipo de ciclo? Que é o ciclo haplobionte aplonte. Quem são essa galera aqui? Essa galera são algas, nós temos quem também? Protozoários e fungos. Essas são a galera aqui, ó, algas, protozoários e fungos, onde o adulto, né, ele é aplonte. Ele vai ser N, vai formar gametas N, fecundou, gameta com gameta, N mais N, 2N. Aqui nós temos uma meiose zigótica, também chamada de inicial, para formar um adulto aí. Tranquilo? Então esse aqui é o ciclo haplobionte-aplonte. O segundo ciclo de vida, ele é chamado de ciclo haplobionte diplonte. Também ele é chamado de diplôntico. Aqui, o que nós vamos ter? Nós vamos ter um adulto. Esse adulto, nós temos um adulto. Esse adulto vai formar o quê? Gametas. Esses gametas, eles vão se reunir formando o zigoto, gerando um novo adulto. Porém, se esse ciclo, que é chamado de haplobionte diplonte, por que ele é chamado de haplobionte? Porque ele tem um adulto. E esse adulto, ele vai ser o quê? 2N. Então, nós sabemos que esse adulto, ele vai ser o quê? 2N. Sabe-se que todo e qualquer tipo de gameta, ele sempre é o quê? Sempre é N. N, esse gameta, ele vai se fecundar com outro gameta, vai formar um zigoto o quê? 2N. Então, você repara que nós temos um adulto para a gameta de 2N para N, aqui nós tivemos uma meiose. Só que essa meiose é chamada de meiose gamética. É chamado de meiose gamética ou final. Meiose gamética ou final. Esses gametas aqui, eles vão se unir. Desses gametas aqui vai formar o quê? Um zigoto através da fecundação. Vai formar um zigoto 2N. E o zigoto 2N para adulto N, nós temos o quê? As mitoses aí. Então, repara que o ciclo haplobionte, que é um adulto diplôntico, o adulto 2N, ele sofre uma meiose gamética.
Gente, quem é que é 2N e tem gametas N? Lembra aí? Quem que nós temos de exemplo dessa galera aqui? Tá? Nós temos as algas e, é claro, todos os animais. Todos aí os animais. Nós, né, claro, somos animais, somos mamíferos. Então, dos seres humanos, nós temos ciclo aplobionte e diplonte. Então, adulto 2N. Beleza? Vamos ver o terceiro ciclo agora. Vamos lá, o ciclo diplobionte, também chamado de aplôntico, diplôntico. Aqui, galera, ó, nós temos, se ele é diplobionte, ele vai ter dois adultos, ok? Dois tipos de adulto. Então, só que esses adultos aqui, eles têm uma alternância de gerações, tá? Também chamado de metagênese. Então, esse daqui também é chamado de, o ciclo diplobionte, ele é chamado de alternância de gerações, ou também chamado de metagênese, ou metagênese. Professor, como é que funciona esse ciclo aí? Funciona assim, cara. Nós temos dois tipos de adulto, tá? Nós temos um adulto que é chamado de gametófito e um adulto chamado de esporófito. Você tem que lembrar o seguinte, que o gametófito ele sempre vai ser o quê? N. E o esporófito sempre 2N. Quer dizer o quê, professor? Dois adultos? Sim. Hora da fase da vida, tá, desse ser vivo vai ser gametófito, ora vai ser esporófito. Então, ele tem essa alternância de gerações. Ora ele é gametófito, ora ele é esporófito. Tá? Gametófito, ele vai produzir o quê? Gametófito produz gametas. Esporófito produz esporos. Gametas, sempre ele é o quê? Gametas sempre é N. Esporo sempre vai ser o quê? Sempre vai ser N também. Correto? Só que aqui, ó, para o gametinha, né, formar um esporófito, ó, ele é apenas N. Para formar 2N, ele vai precisar de outro N aqui. Então, ele vai passar pela fase de zigoto aqui. Ele vai formar um zigoto. Ou seja, um gameta ele vai cruzar com outro gameta e vai formar um zigoto o quê? 2N. Correto? Então, vamos lá. O gametófito produz gametas. Esses gametas aqui, ele é fecundado com outro gameta, forma um zigoto. O zigoto forma o esporófito. O esporófito produz esporos, né? E os esporos aqui vão produzir o quê? O gametófito novamente fechando o ciclo. Então, repara que de gametófito para gameta, nós temos aqui apenas o quê? A mitose. De gameta para zigoto, nós temos a fecundação, certo? Zigoto para esporófito, aqui nós temos a mitose. Agora, de esporófito para esporo, ó, de 2N para N, nós temos aqui a famosa meiose. Essa daqui é chamada de meiose espórica ou intermediária. Por que intermediária, professor? Cara, primeiro, que é o seguinte, essa meiose aqui, ela é intermediária entre dois adultos. Entre o adulto que é chamado de esporófito e outro que é chamado de gametófito. Correto? Então, o gametófito produz gameto, o esporófito produz esporos. Não erra isso, tá? E de esporos aqui, para gametófito, o que nós temos? A meiose, desculpa, a mitose. A mitose. Então, nós temos entre esporos e gameta, nós temos aí a mitose para formar o gametófito. Então, você repara que o ciclo diplobionte, aplonte, diplôntico são dois adultos, gametófito e esporófito. Eles vão sofrer o que aqui? Eles vão sofrer essa alternância de gerações. O gametófito produz gametas, esse gameta junta com outro gameta, vai formar um zigoto. Esse zigoto, por mitose, forma um esporófito, que é o outro adulto. Esse adulto vai sofrer uma meiose espórica ou intermediária, vai formar esses esporos. Esses esporos vão germinar, formando o gametófito. Quem que são esse pessoal aí? Esse pessoal que faz esse tipo de alternância de gerações? Nós temos as algas e as plantinhas, tá? As algas e as plantas, elas fazem essa alternância de gerações. Com isso a gente consegue responder lá a questão. Vamos lá? Bom, a questão aí, vamos ler ela de novo, né? Os seres vivos representam diferentes ciclos de vida. Show de bola, ciclo de vida. Caracterizados pelas fases nas quais gametas são produzidos e pelos processos reprodutivos que resultam em geração de novos indivíduos. Considerando-se um modelo simplificado, padrão, para a geração de indivíduos viáveis,
A alternativa que corresponde à dos seres humanos, tá? Os seres humanos é o quê? É o ciclo haplobionte de Plonte, certo? Haplobionte porque nós temos um adulto, né? E o adulto ele é o quê? 2N. Então nós temos que procurar aqui, ó, quem é o adulto que é 2N. Nós temos aqui, ó, o esporófito 2N. Ó, esporófito já não é. Por quê? Esse aqui é o ciclo diplobionte. O ciclo diplobionte. Certo? Olha lá, o adulto aqui ele é 2N, sofre mitose? Não. Ó a pegadinha aqui. Galera, não sofre mitose, sofre o quê? Meiose, tá? Então essa daqui também está errado. O adulto está correto, aqui não é mitose, é meiose. Então aqui está errado. Nós temos o adulto 2N, corretíssimo. Meiose, gametas. Gametas fecundação, N mais N. Zigoto 2N, por mitose, outro adulto. Esse daqui. Esse aqui é o ciclo o quê? É o ciclo haplobionte de Plonte. Show de bola. Olha lá, o adulto aqui, ele é 2N, correto. Mitose? Não, tá? É uma meiose, para formar os gametas. Adulto N, beleza, meiose, gametas, certo? Fecundação, zigoto N? Não, gente, zigoto ele vai ser o quê? 2N. Aí por mitose forma o adulto. Então aqui, letra C. Repara que tem várias pegadinhas, tá, gente? Tomar cuidado, viu? Lembra que nós temos aqui, por exemplo, ó, de esporófito para esporo, nós temos a meiose, que é intermediária entre dois adultos, tá? Esse daqui está correto. Gametófito forma gametos, gametos zigoto, esporófito, show de bola. É isso aí. Então, gente, essa questão aqui é a letra C, beleza? Até a próxima questão.